Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus: olhai os passarinhos, não guardam comida pra amanhã, mas o nosso Pai. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Ó profundidade da riqueza e da sabedoria e conhecimento de Deus, quão insondáveis seus juízos e inescrutáveis seus caminhos. Quem entendeu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro deu a Ele, depois recebeu, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Glórias serão dadas, pois a Ele eternamente. Amém. Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Graça e paz. Voltamos ao nosso estudo de hoje, mais uma quinta-feira, dia 7 de janeiro. Eu quero fazer a leitura com vocês da carta que Paulo escreve aos Gálatas. Carta que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso de número 9. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos já tínhamos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Eu quero convidar você para orarmos.
Vamos conversar com o nosso Deus. Senhor amado, esse santo evangelho, Pai, que nós tomamos conhecimento, é a segurança para a nossa vida. É a nossa única e verdadeira regra de fé, de prática. É, Senhor, o que dá-nos conhecimento do Senhor. E é o instrumento que o Teu Espírito tem usado para nos levar ao crescimento em graça e sabedoria. Senhor, mais uma vez pedimos, ilumine-nos, Pai. Abençoe-nos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos louvar o nosso Deus e nós já voltamos. Eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aqui aos Gálatas, ele fala da
fé inconstante que aqueles nossos irmãos estavam vivendo, estavam manifestando. Ele fala de um outro evangelho. Essa é a expressão que o apóstolo Paulo usa aqui para referir-se à mudança de comportamento, de fé daqueles nossos irmãos da região da Galácia. Não existe um outro evangelho, de fato, como um evangelho paralelo que esteja sendo praticado, vivido, e que seja, da mesma forma, um evangelho redentor. Tanto que o apóstolo Paulo, ele diz que se qualquer outro anúncio de uma boa nova for feito, quer seja pelas pessoas, ou até mesmo um mensageiro vindo de Deus, um anjo, anunciar, que seja maldito, porque não há outro evangelho de fato. Só há o evangelho da cruz, o evangelho revelado por Deus através da pessoa de Cristo Jesus. E, meus irmãos, nosso estudo de hoje, ele está fundamentado em um periódico da editora Z3, que fala sobre o evangelho pervertido. Eu tomei esse texto por base para nosso estudo aqui, porque de fato nós estamos caminhando num tempo em que seguramente muito daquilo que tem sido pregado pelas igrejas chamadas evangélicas poderiam se enquadrar nas palavras do apóstolo Paulo aqui e ser chamado da mesma forma de anátema, porque apesar de ser carregado de textos bíblicos ou de uma grande aparência religiosa, tem sido um evangelho não da graça, tem sido um evangelho do esforço, tem sido um evangelho do imediatismo, tem sido um evangelho do por aqui e para agora. E muito do que de fato é o evangelho nem sequer é considerado. Então, eu quero conversar com vocês um pouco nessa noite sobre isso, falarmos um pouco sobre essa questão do outro evangelho que o apóstolo Paulo nos fala aqui. Evangelho para o mercado? Bem, esse é o título que eu quero usar aqui, bem próximo do que o original traz dentro do periódico. Evangelho para o mercado. Nós temos visto que o evangelho ele tem sido pregado de maneira a fazer com que as pessoas sintam-se bem com a sua pregação. É o evangelho para o dia de hoje. Mas, de fato, existe esse evangelho, um evangelho para o mercado que nós estamos vivendo, para o mercado religioso, para o mercado da fé? Vamos ver um pouco sobre isso, analisando particularmente alguns textos da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Corinto. Vamos introduzir com uma definição bem interessante. Hoje, não há dúvida nenhuma que o marketing ele tomou conta de todas as áreas da nossa sociedade. Ele está presente em todas as áreas. E eu trouxe aqui algumas definições que vão nos ajudar a entender um pouquinho sobre isso e nos ajudar a entrar na nossa conversa, no nosso estudo desse momento. Vejam, uma das definições. Marketing é um processo através do qual seu público é atingido para que seja instigado a fazer uma escolha, ainda que não naquele momento. É um processo para fazer com que o público que é o público-alvo seja levado a tomar uma escolha. E normalmente essa escolha ela é direcionada para aquilo que se pretende, para aquilo que se tem por intenção alcançar. Eu encontrei
estes 4 P's do marketing de Philip Kotler, e onde eu encontrei no site falando a respeito, ali afirmava que esses 4 P's eles são pontos de referência para o marketing do nosso tempo. Eu sou alguém de fora da área, estou tomando a informação que está lá, estou passando a vocês. E eu achei muito interessante. Eu achei muito interessante, mesmo que hoje ele não esteja em evidência, não sei, ele apresenta esses 4 aspectos que seguramente pode não ser hoje a grande evidência do momento, mas que não deixa de ter atuação pelo que nós podemos presenciar à nossa própria volta. Primeiro, o primeiro P, o produto. O produto pode se referir a um bem tangível ou um serviço intangível que consegue satisfazer uma necessidade ou demanda específica do cliente. É interessante, a relação do cliente, da sua necessidade, da sua demanda e aquilo então que é oferecido como bem ou serviço a ele. O preço, basicamente esse P, está relacionado com o valor real para o cliente final, para que o cliente final, de novo, basicamente esse P está relacionado com o valor real que o cliente final deve pagar pelo produto ou serviço. É um custo, há um custo para que aquele produto então chegue ao consumidor final ou ao cliente final. O terceiro P é a promoção. A promoção é definida dessa forma. Tendo um produto e um preço, agora é hora de promovê-lo. Então eu tenho produto, tenho preço, então eu preciso fazer com que ele seja conhecido. E o último P, a praça. Por fim, o P de praça está relacionado com a forma como o produto será fornecido ao cliente. Então, produto, preço, agora a maneira de anunciá-lo e depois a maneira de pensar como é que ele chegará até o cliente, como vai estar nas mãos daquele cliente. Irmãos, Theodore Levitt diz o seguinte: marketing é o processo de conquistar e manter clientes. São definições muito importantes, são definições que nos levam a pensar um pouco sobre isso. O marketing, sem dúvida nenhuma, ele é essencial para os setores da indústria, do comércio, de serviços, ele é importante na área social e ele é importante, nós estamos vendo a discussão hoje sobre o meio ambiente. Então o marketing ele é muito importante para a preservação do sistema ecológico em todo o nosso mundo. O sistema ecológico está se degradando, se deteriorando, e é necessário que se pense a respeito. O marketing ele está aí dentro, vendendo as ideias, fazendo com que reflexões existam e tem trabalhado de uma maneira muito forte dentro dessas áreas. Agora, uma coisa que nós não podemos deixar de considerar. Nós estamos falando de marketing e há uma legitimidade dentro dele. O meio industrial, comercial, como disse a ecologia, o meio social, ele precisa de promoções, claro. Há um produto a ser vendido e esse produto precisa ser promovido e o custo dele tem que ser estimado. Mas vamos pensar nesta ferramenta dentro do que nós chamamos de igreja visível. Veja, como a igreja visível está inserida na nossa sociedade, nós não temos como fugir disso, a igreja é parte da sociedade, nós temos isso o seguinte, que muitas igrejas, muitas comunidades, elas têm usado as estratégias de marketing
como uma valiosa ferramenta, coloquei com aspas aqui, para conquistar e fidelizar fiéis. Igrejas têm feito isso. Elas têm conquistado e elas têm fidelizado os seus fiéis. E ela usa meios para isso, dos mais diversos. Agora, quando nós olhamos para esse ponto de vista e olhamos para o ponto de vista da estratégia de marketing dentro das igrejas que temos encontrado no nosso caminhar, no nosso dia a dia, nós vamos ver o seguinte. Primeiro, a igreja, né, segundo esse ponto de vista, a igreja é um negócio. É um negócio onde precisamos conquistar pessoas e fazer com que elas sejam fiéis aos nossos valores e aos nossos princípios. A igreja o evangelho, primeiro, a igreja é um negócio, segundo, o evangelho é um produto, e terceiro, as pessoas são clientes. A concepção do marketing dentro da igreja, nós conseguimos, com um mínimo de esforço, identificar dessa maneira. A igreja ela se tornou um empreendimento onde o produto que ela oferece é o evangelho e os seus clientes são aqueles que tornam-se os seus fiéis. Então, nós observamos que a igreja hoje, numa caminhada de crescimento, ela tem tomado o envolvimento desta forma. Ela tem caminhado desta maneira. E, irmãos, eu creio que falta muito de legitimidade. A igreja, em nosso contexto, ela tem tomado caminhos afirmando que os fins justificam os meios. E não importa os meios que se use para conseguir fidelizar pessoas dentro da conquista que já aconteceu, ou conquistar pessoas para que elas possam, então, serem fidelizadas à vivência da comunidade. Meus irmãos, a igreja como um negócio, ela acabou gerando até uma frase que se tornou um paralelo de um programa de TV, não é? Pequenas empresas, grandes negócios, pequenas igrejas, grandes negócios. Bem, pessoas têm nos confrontado muitas vezes com isso. E nós não podemos deixar de admitir que há verdade nisso tudo que tem sido afirmado por muitas pessoas. Veja, infelizmente, essa tem sido a visão de muitas comunidades no nosso tempo. O grande desafio delas é conseguir conquistar pessoas e fidelizar essas pessoas como fiéis dentro das suas próprias comunidades. Meus irmãos, quando nós falamos em evangelho, no santo evangelho, nós vamos ver que ele não pode se tornar o que ele se tornou. Ele se tornou um produto. E nós vamos observar que, para que, então, as pessoas sejam alcançadas, tudo é legítimo. Como eu disse, muitos têm entendido que os fins justificam os meios, né? Afinal de contas, o final justifica o meio, a ação, a atitude desse momento. Quando nós olhamos para o que Deus diz, nós começamos a pensar um pouco sobre isso. De fato, os fins vão justificar os meios, ou os meios pesarão no final quando eles não são legítimos, quando eles não são lícitos, segundo a verdade que Deus apresenta em sua palavra. O evangelho não é um produto e nunca deve ser tratado como se ele fosse. Não é e nunca foi, apesar de estar acontecendo de maneira muito clara isso no tempo que nós estamos vivendo. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso.
Ele fala sobre pessoas que estavam mercadejando a palavra, pessoas que estavam usando a palavra de Deus ou o evangelho para levar vantagens. E, irmãos, isso não tem legitimidade. Então, nós vamos observar aqui dois aspectos. Um deles, o evangelho do mercado. O evangelho do nosso tempo, o evangelho da nossa época, o evangelho da nossa era, que é muito interessante, ele transcorre de maneira muito semelhante ao que nós encontramos nas Escrituras no primeiro século, na época em que o apóstolo Paulo estava pregando esse santo evangelho. Nós vemos o seguinte, voltamos lá, o evangelho, ele não é um produto a ser vendido. Uma coisa que é importante para a gente aqui, parece que quando eu falei sobre o marketing, que o marketing ele é algo que não deve fazer parte da vida da sociedade, ele está errado, não está correto promover, anunciar, absolutamente nada disso. O problema com o marketing está no olhar para a visão comercial que ele tem, de venda, apresentação de um produto, e esse produto agora chegar às mãos da pessoa com um preço que é entendido ser o preço justo ou razoável, e levar isso para dentro da igreja como se o evangelho fosse um produto, a igreja, então, fosse o ponto em que o produto ele é apresentado, ele é anunciado, e as pessoas são os seus consumidores, que precisam, então, ser fidelizados para uma mudança de comportamento, comprar este produto e se fidelizar à rede de fornecimento dele. Irmãos, não há nada de errado com o marketing. Nós usamos isso, mas não apenas nós. Nós vemos o apóstolo Paulo tendo esta visão. Vejam só, podemos considerar o apóstolo Paulo como um grande estrategista de mercado, um homem de marketing na sua época. Podemos considerá-lo assim. Não de estratégias de marketing moderno, de mercado do nosso tempo, absolutamente, nada disso. Mas o princípio elementar do que estamos falando é visto dentro do trabalho daquele homem. Olha, Paulo, ele identificava, primeiro, a necessidade e a condição religiosa do lugar onde ele estava. Ele fazia essa leitura. E depois de fazer essa leitura, ele tinha uma ação. Dá uma olhada aqui. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Ele fez uma leitura muito precisa do comportamento religioso judeu e do comportamento religioso grego, o comportamento da sociedade do seu tempo. Ele viajou por todo o mundo, por grande parte do mundo greco-romano, e ele, conhecedor como judeu que era, ele sabia exatamente do que ele estava falando. Mas não somente isso, ele também conhecia com profundidade o pensamento da filosofia grega. Então vejam só, o contexto da época de Paulo. Ele vai mostrar aqui qual era a expectativa religiosa daquelas pessoas. Primeiro, eles queriam duas coisas, sinais e sabedoria. Um buscava sinal, o outro sabedoria. O judeu sinal, o grego buscava sabedoria. Veja só, usando aqui com aspas a expressão mercado, tá? Nós vamos ver o seguinte, o mercado judeu, ele pedia milagres, ele pedia curas, sinais e prodígios, espetáculos. É o que eles estavam procurando, é o que eles estavam querendo. O mercado grego, ele já pedia por uma outra coisa. Ele queria filosofia, ciência, conhecimento
né? O povo grego, de maneira muito forte, ele era instigado à pesquisa, era instigado ao conhecimento, era instigado a buscar aquilo que, dentro do próprio contexto bíblico, é chamado por Paulo de sabedoria. Sabedoria humana. Sabedoria ou acúmulo de conhecimento, como a gente tem experimentado no nosso tempo, como nós temos experimentado hoje, a ciência trabalhando, se desenvolvendo, buscando conhecimento, buscando sabedoria, buscando pensar o próprio tempo em cima do comportamento humano. Então, nós temos visto uma certa igualdade em tudo isso. Então, vejam só, ele identifica a necessidade de mercado na sua época, usando essa expressão, evidentemente, colocando-a dentro do contexto religioso. Então, Paulo, ele não foi alguém que não usou uma leitura de mercado, identificou a necessidade para oferecer um produto àqueles que estavam identificados e foram identificados por ele. Só que, meus irmãos, a grande questão é que o Evangelho não é uma negação comercial. Né? Não é. Não há uma negociação. Esse é um grande problema que nós encontramos quando nós falamos sobre a pregação do Evangelho. Tá? Comercial não precisa ser necessariamente dinheiro, tá? Mas bem de troca. Então, primeiro, observamos que o Evangelho ele não é uma negociação comercial entre aquele que prega e aquele que ouve. Não é uma negociação entre essas partes. Aquele que prega, ele usa tudo aquilo que ele pode para fazer com que o seu ouvinte agora compre aquele produto, que não precisa, como eu disse, ser financeiramente, mas que ele compre aquela ideia, que ele seja conquistado por aquela ideia, e a negociação entre o que anuncia e o que recebe a informação, então ela acontece e o casamento ele se estrutura ali. O Evangelho, meus irmãos, ele não é uma negociação comercial, absolutamente, né? Porque o Evangelho ele é uma boa nova vinda de Deus. E uma coisa que é importante, aquele que anuncia o Evangelho, e isto não diz respeito a pastores, não diz respeito a evangelistas, não diz respeito a missionários, isso diz respeito a todas as pessoas. Especialmente vai envolver quem tem algum grau de liderança. Mas envolve qualquer ser humano, envolve a cada um de nós. Então, nós vamos observar o seguinte: nenhum de nós tem autoridade ou autonomia para mudar a mensagem que Deus nos anunciou. Ninguém. Ao contrário, o nosso dever, a nossa obrigação como filhos de Deus é o de anunciar fielmente a verdade que foi anunciada, trazida, registrada e revelada por ele. Vamos ver esse texto, 1 Coríntios 9,16. Ele diz assim: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa esta obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. E Paulo ele defende a integridade do Evangelho que ele recebeu. Nenhum outro Evangelho. E ele afirma que a glória de tudo isso não está nele que está anunciando. Ele simplesmente está fazendo aquilo que lhe cabe como responsabilidade. O Evangelho, ele tem, meus irmãos, propósito nele mesmo. Quando nós olhamos para o plano da redenção de Deus, nós vamos atentar para o fato do Evangelho
envolver toda a relação e todo o processo. Tudo. Porque o Evangelho implica na boa nova de Deus para a salvação. Então, a boa nova de Deus, ela é processual. A salvação não é pontual, que acontece naquele momento e pronto, se encerrou. A salvação é processual, começando lá atrás com a escolha que Deus fez, a eleição, com o pagamento da dívida de cada pessoa, mesmo antes de ter sido realizada, quando o acordo divino acontece, e ali Jesus, então, se dá em pagamento da dívida daqueles que Deus escolheu. E na aplicação desses méritos na vida dos eleitos, através da pessoa do Espírito Santo. Então, é um processo. E quando falamos na pregação da palavra, do anúncio do Evangelho, nós não podemos pensar que a palavra de Deus ela tem em si mesma o propósito de ser redentora. O propósito de ser redentor está na pessoa de Cristo Jesus, que é a grande boa nova de Deus. Então, o registro deixado a nós por Deus através de homens que Ele escolheu, meus irmãos, retrata todo esse processo, todo esse ideal redentor de Deus através da pessoa de Cristo Jesus, que se consumará quando a sua volta acontecer e o juízo final, então, for executado. Vejam só, é através do Evangelho que Deus chama à vida os escolhidos dele. É através da pregação do Evangelho. Tá? Vamos lembrar aqui, voltando. Deus, ele escolhe. Cristo, então, de maneira voluntária, se dispõe a pagar a dívida, que é o que aconteceu na cruz. E a partir daí, o Espírito Santo ele passa a atuar na vida do ser humano, fazendo com que haja a regeneração na vida do ser humano eleito. Isto antes mesmo do sacrifício de Cristo, mas firmado naquele pacto feito lá atrás, o pacto chamado da redenção, onde Jesus se dispôs voluntariamente a pagar a nossa dívida. É desse momento, meus irmãos, que o Espírito Santo, então, ele vem agir, ele gera vida autêntica e única no coração daqueles que foram os eleitos de Deus. A partir daí, a vida presente, ela vai se manifestar, e a manifestação dessa vida ainda é a ação do Espírito. E até esse momento, meus irmãos, Deus não usa meio algum para operar a nossa redenção. Nenhum. A partir desse momento, a palavra de Deus entra em ação. E o Espírito Santo usa essa palavra para chamar aqueles que foram regenerados à vida, onde acontece a transformação ligada com o arrependimento, onde o exercício da fé passa a acontecer e a conversão então acontece. A partir daí nós vamos ver a santificação caminhando até chegar ao ponto da glorificação. É através do fiel evangelho que Deus opera transformações profundas na vida dos regenerados. O fiel evangelho, eu chamo de fiel evangelho aqui, só para usar e fazer uma outra distinção, fazer uma distinção com o que Paulo apresenta-nos ali, quando ele fala do outro evangelho. Então, o fiel evangelho não tem o propósito de tornar ninguém mais rico, cheio de saúde, ou então alguém que vá ter um destaque, vai estar em evidência no meio da sociedade. Isso vai acontecer com muitas pessoas e tem acontecido, porque Deus tem usado essas pessoas.
Mas, meus irmãos, não é para que alguém se engrandeça. Não é esse o propósito. Este é o fiel evangelho da vida eterna. O evangelho anunciado por Deus através de Cristo Jesus. Então, vamos ver o seguinte, que o evangelho não é um produto que deve ser negociado. Vejam o apóstolo Paulo aqui mais uma vez. Porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo, é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. Meus irmãos, o Evangelho não é isso, um produto a ser comercializado, a ser negociado. Né? Ao contrário, né? Paulo diz, nós não estamos aqui mercadejando a palavra, nós não estamos vendendo a palavra. Mercadejar é fazer dela um produto de comércio da fé. Significa comercializar a fé. Fazer com que a fé, então, ela se torne um bem de consumo para as pessoas que estão ouvindo o seu anúncio. Meus irmãos, é triste demais nós encontrarmos tantas pessoas vendendo por aí aqueles chamados benefícios espirituais em nome e na autoridade de Deus. É triste demais, meus irmãos, nós observarmos isso. É muito difícil, é muito triste. Nós estamos em um tempo em que, fazendo uma leitura de mercado, e alguns têm feito muito bem isso, nós olhamos as pessoas vivendo um imediatismo, e nós estamos incluídos nisso, tão grande que aquilo que nos é oferecido para resolver o nosso problema, a nossa questão de maneira imediata, tem sido buscado até mesmo com uma troca grande de valores. Eu vou em busca desse valor que o Evangelho pode me oferecer e, em troca, eu recebo aquilo que ele oferece e dou em troca aquilo que, afinal de contas, em boa dádiva espera-se receber. Normalmente não é pagamento. Na realidade é. Mas normalmente se fala em investimento no reino. Se investir-se no reino, o Evangelho promete que o retorno será seguro para a vida do investidor. Irmãos, não é o que as Escrituras nos afirmam. Nós temos visto pessoas fazendo milagres por aí, pessoas que estão profetizando curas, profetizando vitórias, profetizando prosperidade. Pessoas que estão declarando o final dos problemas na vida de alguém, o final dos problemas dentro de uma família. Estão declarando situação de vitória no casamento das pessoas. E acreditam que através das declarações tudo pode acontecer. Através dos atos proféticos, então, a vida da pessoa pode ser clareada. Ou então, através do poder, com aspas, recebido de Deus, milagres serem operados. Eu vi um anúncio de uma igreja em que estaria lá uma pessoa que fora um ex-defunto. Quer dizer, alguém que ressuscitou, né? Uma outra que afirmava, né? Tem mais cara de fake news do que outra coisa, que ela foi até o inferno e voltou, e agora ela está dando testemunho. Se não for fake news, meus irmãos, nós corremos dentro de uma situação semelhante ao que, né, está colocado aqui.
olhando pessoas que estão enganando outras em nome e na autoridade da pessoa de Jesus Cristo. Autoridade que ela nunca vai conseguir, de fato, carregar consigo. Então, nenhuma dessas pessoas está autorizada pelo Espírito Santo a realizar nenhum desses atos. Nós sabemos que vai acontecer, meus irmãos, muita coisa ainda. E que no final dos tempos, algumas coisas vão surpreender e surpreender muito. E que milagres, sinais e prodígios estarão acontecendo. E eu acredito que hoje sinais e prodígios também cheguem a acontecer. Cheguem a acontecer pela autoridade dada por Deus a muitas dessas pessoas. Dada a Satanás, ele repassa essas pessoas a autoridade ou poder que é extremamente limitado para fazer algumas coisas que impressionam. Comercializar a palavra de Deus, meus irmãos, é pecado. É um pecado que está diante dos nossos próprios olhos. Depois, meus irmãos, as pessoas, elas não devem ser vistas como segmento de mercado. Não pode ser isso. Elas devem ser vistas como ovelhas aflitas que precisam de um pastor. É assim que as pessoas devem ser vistas segundo os olhos do próprio Deus. Não são o segmento de mercado, onde agora, com estratégia, eu posso conquistá-las para a minha comunidade da fé. Né? Eu digo minha, não minha. Pastor, aqui o pastor Daniel, mas qualquer um de nós. Isso não quer dizer, meus irmãos, que nós não devamos trazer conosco aqueles que Deus está nos dando a responsabilidade do cuidado. Eu me refiro à visão que se tem das pessoas dentro do pensamento evangélico do nosso tempo, que também foi um pensamento muito próximo vivido pelo apóstolo Paulo. Então as pessoas têm que ser vistas como pessoas, como aquelas ovelhas do Senhor que estão precisando de um pastor, de orientação. E não alguém que simplesmente é um objeto de negociação e que agora oferece-se a ela algo aparentemente bom e ela vai se fidelizar ali na espera do acontecimento. Mateus 9:36. Olhem só que as palavras do evangelista aqui. Vendo Jesus ou ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Mas não é só isso. Observem ainda o que as Escrituras dizem. Olha, não é digno tirar proveito das ovelhas por estarem aflitas e necessitadas. Dá uma olhada no que Paulo escreve aqui a Timóteo. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira aos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, apegando-se às fábulas. Tu, porém, se sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um bom evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Meus irmãos, Deus vê as pessoas como aquelas que precisam ser cuidadas e não pessoas que precisam ser usadas. Segundo, o Evangelho da Cruz. 1 Coríntios 1,18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. O fiel Evangelho, ele é a solução de Deus, a solução que vem do Senhor para o pecado
que nós, como seres humanos, carregamos. Esse evangelho, meus irmãos, ele descreve a ação salvadora de Deus, como eu afirmei ainda há pouco, dentro dessa linha contínua da redenção, com seu início e com o seu final, essa que for estabelecida por Deus. E, meus irmãos, esse evangelho é a solução de Deus para o nosso pecado e vai descrever toda a caminhada redentora do Senhor. Então, veja uma afirmação de Paulo, né? Deus usa o evangelho para destruir a sabedoria humana. Olha só. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Meus irmãos, nós observamos que o evangelho é usado por Deus para acabar com a sabedoria humana. Essa arrogância humana de achar que pela sua própria seu próprio desenvolvimento intelectual ou sua própria relação de pensamento pode-se chegar ao conhecimento da verdade. Irmãos, vai-se chegar ao conhecimento de muita verdade. Mas nunca nos esqueçamos que se existe alguma verdade, essa verdade não é humana, mas é a verdade do próprio Deus. Primeiro, Isaías 29:14, né, que Paulo cita. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria de seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Nunca devamos esquecer que o evangelho de Cristo, ele é superior a qualquer relação do conhecimento humano. Porque, meus irmãos, o conhecimento humano, ele passa, mas o evangelho não. A palavra do Senhor permanece eternamente. Nós estamos numa época que o desenvolvimento científico, intelectual é muito grande. Mas nós observamos que, por mais que se conheça, não se chegou ao absoluto dentro dele. Sempre aqueles que são os cientistas têm mudado a opinião, têm encontrado variações, têm encontrado variantes. Significa que encontra-se caminhos, mas não se chega ao final deles. Porque, irmãos, o final da sabedoria, o final do conhecimento é o próprio Deus. Então nós caminhamos dentro do que Ele nos permite conhecer. E nós vamos olhando, e quanto mais trabalhamos e quanto mais pesquisamos, mais o leque se abre. E maior o leque de conhecimento que vai se desnudando diante de nós. Muito, 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 muito mais. E a ciência tem experimentado isso. Deus usa o evangelho para salvar o que crê. Se é para confundir os sábios, se é para derrubar aqueles que são os orgulhosos, também, sem dúvida nenhuma, é para salvar aquele que crê. Né? E a salvação sendo processual, a partir do momento em que é chamado à vida, aquele que crê, ele vive com os seus pés atrelados à verdade do evangelho. O apóstolo Paulo, ele nos afirma assim: visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Olha que maravilha. É pela pregação do Evangelho que a salvação
ela tem o seu início e a salvação continua caminhando dentro da nossa existência nesse processo de santificação. O Evangelho liberta a pessoa. Ele transforma a vida e o caráter das pessoas e as coloca em um relacionamento estreito com Deus. Nós dizemos que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. É o único instrumento, meus irmãos, que temos para melhorar a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. É onde Deus trabalha em cada um de nós. O Evangelho, ele liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. E Ele é a própria verdade. E Ele é a essência de todo o Evangelho, de toda a Boa Nova. Liberta do jugo da religiosidade, liberta do peso da falta de perdão, liberta do nosso egoísmo, liberta-nos da nossa arrogância, liberta-nos da nossa insegura pretensão de sermos suficientes em nós mesmos. Deus usa o Evangelho tanto para humilhar quanto para exaltar as pessoas. 1 Coríntios 1, 26 a 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aqueles que não são, para reduzir a nada os que são, a fim de que ninguém se glorie na presença, vanglorie na presença de Deus. O Evangelho, ele tanto exalta quanto ele humilha, ou coloca a pessoa no seu lugar, meus irmãos. Não há dúvida nenhuma que o Evangelho, na simplicidade da vida que há para com ele, na ação do Espírito, exalta a pessoa assim. Mas também façam que os arrogantes sejam colocados no chão. O mercadejar da fé, ele não é uma coisa nova. Ele existiu na época de Paulo. Ele existiu antes da época de Paulo. E ele, além da nossa época, ele vai continuar existindo. Porque pessoas, meus irmãos, continuam usando a religião para se enriquecer, para ganhar dinheiro. E não há novidade nenhuma nisso. Nós observamos que o Evangelho não é nada disso. Deus oferece-nos gratuitamente a salvação através de Cristo Jesus. É um presente para nós. Apesar de ter tido um custo muito alto para Deus. Ele é gratuito para nós. Mas não foi de graça que tudo isso foi conquistado. Foi através do pagamento da dívida, da maneira mais dura e cruel que poderíamos ter, através da morte naquela cruz. Ali, Jesus paga o preço da nossa dívida junto com o Pai. Nós vamos terminando aqui com Isaías 55, do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus diz assim: todos vós, os que tendes sede, vindes às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão e o vosso suor
naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Meus irmãos, a oferta da graça, ela está diante de nós. E, infelizmente, o Santo Evangelho tem sido pervertido, tem sido torcido. E ao invés de ser esta bênção graciosa de Deus em Cristo Jesus com cada um de nós, tem sido, meus irmãos, uma troca, uma barganha, tem sido um desvirtuar, até mesmo afirmando que os meios usados eles são legítimos mesmo quando eles deturpam completamente o Evangelho, afirmando que no final a salvação é o que importa diante da decisão pessoal de cada um no anúncio da boa nova, essa nova abençoadora, solucionadora de problemas e das dificuldades que nos é apresentada. Não é esse o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho é aquele que nos fala sobre uma dívida impagável, um pagamento realizado da forma mais terrível, e isto acontecendo de maneira espontânea e voluntária, através da pessoa de Cristo Jesus. Só por isso o Espírito Santo hoje pode trazer sobre a nossa vida a regeneração. Irmãos, quantos evangelhos há por aí? E quanto nós temos sido influenciados por um evangelho que de fato nunca é e nunca foi o evangelho do reino. Então nós precisamos estar atentos e precisamos, meus irmãos, de sabedoria, conhecimento para pregar o evangelho do reino, o evangelho das Escrituras, dentro da verdade que ele se apresenta a nós como um todo, do primeiro verso de Gênesis até o último verso do livro do Apocalipse. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te guarde, que Deus te renove em graça. Nós vamos para um momento de louvor ao nosso Deus e depois voltamos para encerrar o nosso estudo desta noite. Do Evangelho já se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso,
que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Vamos orar. Nosso Deus, santa paz e perdão é a nova que veio do Senhor a nós. E a Deus, nós juntos agora estamos buscando o Senhor, pedindo cuidado e bênção sobre a vida de irmãos que estão adoentados. Tanto, Senhor, assolados pela Covid. Abençoe a cada um. Fortaleça o presbítero Joel, Senhor. Guarde o Laudelino. Obrigado, Senhor, porque o pastor Oséias voltou para casa. Pedimos, Senhor, que continue a abençoar aquela relação tão grande, Senhor, de pedidos, de oração por irmãos e por pessoas que estão ligadas aos nossos irmãos, que contraíram o vírus e estão se recuperando, que estão sob tratamento. E, Pai, conceda da tua sabedoria aos médicos que estão cuidando desses nossos irmãos, para que tenham o procedimento exato diante da necessidade de cada um. Abençoe, Senhor, a vida familiar de todos nós, os nossos lares, e renove-nos, Pai, dentro da tua graça, dentro do teu cuidado e dentro da tua sabedoria. Nosso Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida, com a sua família, seja com todo o povo de Deus, agora e por todo sempre. Deus te abençoe e Deus te guarde na pessoa amada de Cristo Jesus. Amém. Palavra da Verdade. A exposição bíblica com Hernandes Dias Lopes. A velhice não é para os fracos, disse o Dr. Billy Graham. É um fato. A velhice tem seus desafios. O vigor físico vai se estiolando. Porém, a experiência se agiganta. É necessário entender que nós podemos dar muitos frutos ainda na velhice, diz a Bíblia. Na velhice devemos contar aquilo que Deus fez na nossa vida para as futuras gerações e plantar esta semente da esperança no coração das novas gerações, para que elas ponham em Deus a sua confiança, para que elas possam viver uma vida plena e feliz na presença de Deus e para a glória de Deus. Valorize a velhice, não tenha medo dela.